Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com uma comparação entre os algoritmos de ordenação que a gente viu até o momento. Então, nessa primeira parte da nossa disciplina de estrutura de dados 2, a gente está trabalhando com métodos de ordenação e pesquisa, que vai ser o próximo tópico. Então, a gente veio conhecendo o que é a ordenação de dados, que a gente mantém a ordem de um conjunto de elementos e a importância disso dentro do processo de recuperação de informação, da recuperação de dados. E a gente aproveitou isso para poder estudar o conceito de complexidade de algoritmos. Então, a gente está conseguindo enxergar quanto um algoritmo vai realizar mais esforço que o outro para poder resolver uma determinada tarefa. E para essa complexidade, tem uma notação que expressa o quanto é difícil para um algoritmo resolver um problema, que é, no caso dos algoritmos, a complexidade assintomática, ou aquele Big O Notation, aquele O lá. Então, dependendo do esforço que o algoritmo faz para resolver um dado problema, ele se encaixa numa dada classe de complexidade. Todos esses algoritmos que a gente viu até o momento, que é o Global Sort, ou algoritmo de ordenação por trocas, o Selection Sort e o Insertion Sort, todos eles estão na mesma classe, que é o O de n ao quadrado. Ou seja, de maneira geral, o esforço que esses algoritmos têm que fazer para poder ordenar um conjunto de dados está diretamente relacionado a esse n ao quadrado, onde esse n é a quantidade de elementos que a gente está passando para poder ser ordenado. Então, quanto maior esse n, o esforço necessário para poder realizar a ordenação cresce de forma quadrática. Quando a gente fala nessa complexidade assintomática, nesse O, a gente não está denotando a quantidade exata de operações necessárias. Então, quando a gente fala quantidade exata de operações, a gente tem aquele T de N, lembra? Então, o T de N, a gente consegue denotar ele para alguns algoritmos, como o Global Sort, na sua versão padrão, e no Selection Sort, aonde a quantidade de operações, que no caso a gente consegue contar comparações, é n ao quadrado menos n dividido por 2. Então, a gente tem a quantidade de comparações fixas para esses dois primeiros algoritmos. Ao passo que para o Insertion Sort a gente não tem essa quantidade de operações fixas. Por quê? Isso depende da massa de dados. Só no pior caso ele vai ter essa mesma quantidade. Então, a gente conseguiu ver aí que um algoritmo ele vai sendo um pouco melhor que o outro. Então, o algoritmo de ordenação por trocas, ou Global Sort, ele é o mais simples, ele é o que gera o maior esforço. A gente fez um trabalho de melhorar o desempenho dele, para ele conseguir enxergar na hora que a nossa massa de dados está ordenada e encerrar o algoritmo, então isso já melhora um pouco o desempenho, mas na sua versão padrão ele é o que tem pior desempenho. O Selection Sort ele já melhora um pouco, embora ele tenha a mesma quantidade de comparações que o Global Sort na sua versão padrão, o Selection Sort ele vai selecionar um elemento dentro de cada fase e vai fazer uma troca por fase. Então, embora a quantidade de comparações seja a mesma, a quantidade de trocas, que isso também vai impactar dentro do tempo gasto pelo algoritmo, vai ser menor. Por quê? Vai ser só uma por troca. Então, o Selection Sort vai ser melhor que o Global Sort. E, por fim, o Insertion Sort, o algoritmo de inserção, que foi o último algoritmo que a gente estudou e implementou, a gente conseguiu ver que, num dado momento que, como eu sempre vou tirando um elemento da parte desordenada e inserindo ele na parte ordenada, que é na parte anterior do vetor, quando ele faz uma comparação com um elemento que está anterior a ele, e ele vê que esse elemento já não é menor, não faz mais sentido ele continuar essa comparação. Então, ele já encerra esse processo de comparação. Então, de maneira geral, o Insertion Sort ele vai ser o melhor algoritmo desses algoritmos simples. Por quê? Ele vai fazer menos comparações, porque ele nem sempre, a cada fase, ele vai bater lá no início ou no final do vetor, no caso, e também ele não tem a troca, ele tem um deslocamento. E a gente viu lá em código que uma troca a gente precisa de 3 linhas de código, ao passo que um deslocamento a gente precisa de uma linha. E tudo isso impacta no resultado final. E como trabalho final dessa parte de ordenação de dados, foi passado para vocês um seminário sobre alguns tópicos, sobre alguns algoritmos de ordenação eficientes. Então, foi definido alguns tópicos, onde cada equipe, alguns vão fazer de forma individual, vão estudar um algoritmo e depois todos os seminários vão ficar disponíveis
para que vocês consigam um estudar do outro e a gente vai ter uma apresentaçãozinha bem rápida, depois a gente define essa data, para que todo mundo consiga conhecer qual é o conceito fundamental de cada um desses outros algoritmos eficientes. E como a gente está tratando, a gente vem fazendo um procedimento de estudo analítico desses algoritmos, ou seja, estudando as operações e o esforço dele para poder conseguir resolver o problema de ordenação. Também a gente vai fazer aqui um estudo empírico, ou seja, uma avaliação empírica, baseada em contagem. Então, quando a gente vai contar alguma coisa de forma exata, a gente vai medir o tempo aqui, vai ser um estudo empírico. Ao passo que a gente estava analisando o comportamento geral, é um estudo analítico. Então, a gente vai agora para a parte empírica, que é o que a gente consegue ver de forma mais palpável. Então, o que a gente vai fazer? Para esses 3 algoritmos que a gente já tem pronto, que é o Insertion Sort, o Bubble Sort e o Selection Sort, a gente vai criar contadores de comparação. Então, a gente vai contar quantas comparações cada um deles faz, e a gente vai conseguir enxergar aí que realmente o Bubble Sort e o Selection Sort fazem exatamente a mesma quantidade. A gente vai ver que o Insertion Sort, de maneira geral, ele vai ser melhor, e a gente vai conseguir medir o tempo dele. Por que a gente vai fazer isso? Para conseguir enxergar de forma palpável, e vocês têm que fazer isso também dentro do trabalho dos seminários. Ou seja, pegar qualquer um desses outros algoritmos e comparar com o de vocês. Então, a gente vai ver como fazer isso. O que a gente vai precisar para poder trabalhar hoje, então? Aqui, dentro do nosso ambiente virtual, no Google Sala de Aula, dentro do conteúdo da semana 4, a gente tem aqui um material lançado, onde tem um sorts, usa biblioteca, e o biblioteca.h. Então, na verdade, esses 2 arquivos, aqui a gente tem a utilização dos algoritmos de ordenação a partir dessa biblioteca. O que a gente fez na última aula? Quem não tem, é só pegar aqui. No arquivo biblioteca H, a gente criou uma biblioteca com todos os algoritmos de ordenação. Então, a gente tem o mostra e troca, que são 2 funções auxiliares nossas aqui. A gente tem aqui a implementação do Bubble Sort. A gente tem aqui a funçãozinha que busca o índice do menor, que faz parte do Selection Sort. A gente tem a função inserir, que insere o elemento na posição correta, que faz parte do Insertion Sort. Então, a gente tem nossos 3 algoritmos aqui já dentro da biblioteca e a gente está utilizando ele aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai criar contadores. Então, aqui dentro desse código aqui, peguem ele aí, a gente vai criar 3 contadores, variáveis globais, porque a gente vai passar ele dentro dessas funções e a gente vai utilizar ele também lá na chamada para poder mostrar. Então, a gente vai criar essas variáveis aqui como long. É um int grande. Então, quando a gente cria um long int aqui, você pode colocar long int ou só long. É um int 64 bits. Então, lá em C Sharp, a gente pode criar um int 64 bits normal, aqui a gente cria long. Por quê? Porque essa quantidade de operações, lembra que ela vai ter uma relação direta de m ao quadrado? Então, se eu entrar lá com um vetor de 100 mil elementos, esse número vai ser muito grande, essa quantidade de comparações. E se eu tentar mostrar num int normal, que é 2 elevado a 32, isso vai quebrar. Então, a gente vai usar o long. Matheus, Oi? falando em C Sharp, eu lembrei. A gente vai ver esses métodos também lá? A última coisa que a gente vê, a gente vai utilizar o algoritmo de ordenação lá. E eu vou explicar como funciona isso, lá em C Sharp e Java. Como eu já tinha falado no começo, isso tudo já está implementado lá, já está pronto. A gente não precisa criar esses algoritmos. Então, o que Java utiliza, o que C Sharp utiliza, são implementações, em alguns casos do Quicksort, em alguns casos do MergeSort, e tem casos que ele usa até o Insertion Sort, porque o Insertion Sort, com uma massa pequena de dados, é melhor do que você utilizar os algoritmos eficientes. Por mais incrível que pareça, mas porque ele é mais simples. Então, a gente vai ver lá, basicamente é dar um ponto sort lá, mas a gente vai ver, a gente vai gerar um vetor lá, gerar um array list, né? Um vetor, e vai dar um ponto sort e vai entender como isso está implementado lá. Mas não tem detalhes de implementação lá. Tudo isso que a gente está fazendo à mão, a gente poderia estar fazendo em Java, em C Sharp, é porque aqui em C a gente consegue enxergar algumas coisas a mais. Mas a implementação lá já está pronto, né? A gente não tem esse esforço. Então, a gente está criando aqui, a gente vai criar algumas variáveis. A gente vai criar um contador de comparações do Bubble Sort. Então, eu vou chamar aqui de CB.
ou seja, nosso contador do Bubble Sort, vou começar de zero, né, que é um contador. Vou criar um contador do Selection Sort, vou chamar de CS, e vou criar um contador do Insertion Sort, que eu vou chamar de CI. Então, a gente vai contar esse long aí, é porque a gente está criando um int de 64 bits. O que quer dizer? Eu consigo ter um número de até 2 elevado a 64, que aí é um número muito grande, né? O que a gente vai fazer aqui, então? A gente, dentro de cada um dos algoritmos, então, lá dentro do algoritmo do Bubble Sort, toda vez que ele fizer uma comparação, eu vou fazer CB++. Lá no algoritmo do Selection Sort, toda vez que ele fizer uma comparação, vou fazer CS++. E lá no algoritmo do Insertion Sort, toda hora que ele fizer uma comparação, eu vou fazer CI++. Beleza? Então, vamos descer aqui. Lá dentro do Bubble Sort, aonde que tá acontecendo as comparações? Então, aqui eu tenho o for das fases aqui. Para dentro de cada fase, eu vou ter um conjunto de comparações. Então, sempre aqui, ó, aqui está acontecendo as minhas comparações, dentro desse for aqui, ó. Então, aqui, ó, antes desse if, então, como eu vou ter que usar mais de... Aqui dentro do for, eu não abri e fechei chaves nesse, porque eu só tenho esse if, né? Mas agora eu vou precisar abrir e fechar. Então, vou abrir chaves aqui, vou fechar aqui no final. Então, esse aqui é o fim de for da comparação. Então, eu abri chaves aqui, tá vendo? Onde está destacado aqui. Então, dentro desse for aqui, ó, sempre que eu cair aqui dentro, eu estou fazendo uma comparação. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O contador do Bubble Sort, mais. Então, toda vez que entrar aqui, eu vou incrementar ele. A gente poderia colocar como um parâmetro, retornar aqui no Bubble Sort, mas como a gente é só para fins didáticos aqui, tipo, a gente pega essa variável lá através da biblioteca mesmo. Beleza? Então, aqui no Bubble Sort, todo mundo concorda, né? Que sempre que eu entrar dentro desse for, eu vou fazer esse if. E esse if é o meu comparador. Então, aqui, toda vez que eu vou executar ele, eu estou contando a minha quantidade de comparações. Beleza aí? Tranquilo? Conseguiram abrir aí? Conseguiram pegar o arquivo? Poder ir acompanhando? Beleza. Então, voltando aqui agora. Aqui do Bubble Sort é só isso. Agora a gente vai lá dentro do nosso Insertion Sort. Então, aqui dentro do Insertion Sort, a gente tem essa função índice do menor, que é o que procura o menor elemento dentro do nosso vetor a partir de um determinado índice, né? Então, o que o Selection Sort faz, lembra? Então, a partir da primeira posição, que no caso que a gente está começando, o i começa de 0, né? Vou achar o menor valor e vou colocar ele no índice 0. Depois, a partir da próxima posição, eu vou achar o menor elemento e vou colocar ele nessa posição. E assim por diante. Então, aonde que está acontecendo a comparação? É nesse if, né? Esse if está verificando se o valor na posição de J é menor do que o valor que eu tenho na posição do menor. Então, esse if é o meu comparador. Ah, mas está tendo troca também. Por que você não está contando troca? A gente pode contar troca também. Mas o que impacta mais direto aqui é a quantidade de comparações. Então, só para a gente conseguir ver, e é isso que está diretamente relacionado à análise do algoritmo, ou seja, a complexidade geral dele. Então, a gente aqui, antes de fazer esse if, aqui já estou abrindo e fechando chaves do for, tá vendo? Fim do for. CS++. CS que é o contador do Selection Sort. Beleza? Então, toda vez que passar aqui, eu vou incrementar. Ah, por que a gente colocou como variável global? Porque essa função índice do menor ela vai ser chamada várias vezes, né? Então, toda vez que ela for chamada, eu vou incrementar, começando de 0. Tranquilo aqui? E agora, por fim, a gente vai ter que fazer a mesma coisa lá para o Insertion Sort. Então, olhando aqui ó, no Insertion Sort, aonde que está acontecendo a nossa comparação aqui, ó? Então, toda vez que eu estou entrando dentro desse while aqui, ó, toda vez que eu entrar dentro dele, eu estou fazendo a comparação. Qual que é a minha comparação? Se o meu eleito é menor que o meu vetor na posição de comparação. Então, lembra que eu pego meu eleito e vou comparando com as posições anteriores. Então, aqui está acontecendo a minha comparação. E é uma comparação dupla aqui, né? Que eu estou testando também se eu não estourei o meu limite. Mas isso aqui não vai fazer diferença para a gente.
Então, aqui, sempre que eu entrar dentro desse while, quer dizer que eu estou comparando algo. Então, eu tenho que incrementar aqui, ó, contando a comparação. Então, eu incremento o meu comparador. Só que, se por acaso eu fazer um teste lógico e nem entrar dentro do while, eu fiz uma comparação. E a última também, na hora que eu der o loop, eu faço uma comparação e saio. E aí eu não vou contar a última. Então, eu tenho que contar ela aqui fora também. Certo? Por que eu estou contando? Pensa aqui. Se eu pegar o eleito aqui, o eleito for 10 e o valor anterior for 8, aí eu vou comparar. 10 é menor que 8? Não. Ele já sai e vai ficar como zero. Isso não é verdade. Ele fez uma comparação, mas não entrou no while. Então eu tenho que contar ele pelo menos uma vez aqui. Se por acaso for deslocando aqui, a última comparação ela não vai ser contabilizada. Então aqui eu estou fazendo o quê? Contando a última comparação. Deu para entender isso aqui? Porque, como eu falei, pensa que eu tenho o valor 10 e o anterior é 8. Eu vou falar 10 menor que 8? Não. Então, ele não vai entrar nenhuma vez no while. Eu tenho que contar essa última comparação, ou a comparação, porque senão vai ficar parecendo que ele não fez nenhuma comparação. E ele fez. Então, isso aqui é importante. Beleza? Então, a gente fez aí ó, essas alterações, essas inserções aqui, né? Então, a gente criou 3 variáveis, que é o nosso contador de comparações Probable Sort, que é o CB, o contador de comparações Pro Selection Sort, que é o CS, e o contador de comparações Pro Insertion Sort, que é o CI. Toda vez que acontecer alguma comparação dentro desses 3 algoritmos, a gente vai contabilizar. Preciso fazer isso lá no trabalho de vocês? Se vocês conseguirem achar o ponto que está fazendo a comparação lá, ou onde está realizando algum procedimento que vai impactar diretamente no desempenho do algoritmo, vocês podem contar. Pode colocar um contador, mas não é obrigatório. Medir o tempo vai ser obrigatório, que é o que a gente vai ver. Beleza? E no sort, por que você não pôs nada? Porque aqui eu só tenho o controle das fases, né? Então, eu não quero contar fase. A cada fase eu vou ter várias comparações, ó, que é o meu CI aqui, ó. Não confundir o CI, né, com o C. O C é o índice da comparação e o CI aqui é o contador, né? Contador de comparações. Certo? Agora a gente vai utilizar a nossa biblioteca. A gente já está usando ela, mas a gente vai mostrar. Para a gente ser justo, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar um vetor, a gente pode gerar um vetor aí da quantidade de elementos que a gente quiser, e a gente vai copiar esse vetor de forma idêntica, para que o selection sort faça a ordenação e o insertion sort faça a ordenação. Porque não é justo, né? Pensa que eu vou dar uma massa de dados, uma para o Luiz, uma para o João e uma para o Fábio ordenar. Se eu mandar gerar aleatório, pode ser que o aleatório do João seja melhor que o aleatório do Luiz e, consequentemente, o João vai terminar mais rápido. Então, para ser justo, o que a gente vai fazer? Ser justo com os nossos algoritmos. A gente vai gerar de maneira aleatória uma massa de dados. Então, gerei uma, por exemplo, o Bubble Sort, e copio essa mesma massa de dados, logicamente, antes de ordenar, para um vetor do Selection Sort e para um vetor do Bubble Sort. Depois que eu fiz essa cópia, eu vou mandar os 3 ordenar. Então, eu estou sabendo que está ordenando igualzinho. Então, eu estou dando exatamente a mesma massa de dados para os 3 ordenarem. E aí, a gente vai contar quantas comparações, a gente vai conseguir enxergar isso. A gente vai conseguir ver aquela relação de T de N lá, que é a quantidade exata. A gente vai ver que com o Insertion Sort não tem essa lógica. E depois a gente vai conseguir contar tempo. Então, aqui no Sort usa biblioteca, a gente já está utilizando nossa biblioteca. Aqui a gente só tem um vetor por enquanto. Então, agora aqui a gente vai mudar aqui. Né? Então, a gente vai ter um vetor para o Bubble Sort. A gente vai ter um vetor para o Selection Sort. E a gente vai ter um vetor para o Insertion Sort. Beleza? Então, a gente vai criar 3 vetores. Quantidade de elementos do vetor vai ser o N, e depois a gente vai alocar para os 3. Aqui, ó, tá VET, né? Então vai ser VB. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho que alocar a mesma quantidade de elementos para o nosso vetor de Selection Sort e para o nosso vetor de Sort. Então, se eu pedir um vetor de 10 elementos, vou alocar um de 10 para todo mundo. É a quantidade de dados, né? Se eu falar que eu vou trabalhar com 100 mil elementos, vou gerar um vetor de 100 mil elementos para cada um. Aí agora que a gente pode deixar aqui, entrar com dados ou gerar da mesma maneira. Então aqui,
Só que a diferença, em vez de vet, né? A gente vai deixar aí, a gente vai jogar para o Bubble Sort. E depois do Bubble Sort, a gente copia ele para os outros dois. Se a opção for 1, eu vou ler os dados para o vetor do Bubble Sort. Se a opção for 2, eu vou gerar dados para a opção do vetor do Bubble Sort. Com valores de 1 a 0 a 49 aqui. Se quiser aumentar, tranquilo. Beleza. Aí, depois que eu gerei ou digitei dados, agora o que a gente vai fazer? A gente vai copiar os dados do vetor do Bubble Sort para os outros dois. Então, a gente vai copiar os dados. Então, o único vetor que tem dados aqui, por enquanto, é o nosso vetor do Bubble Sort. Então, a gente vai transferir esses dados. Lembra? Para ser justo, né? Porque não faria sentido eu gerar dados também para os outros dois, porque esses dados seriam diferentes e o esforço de cada um poderia ser diferente, que o aleatório não seria igual, né? Então, a gente vai fazer um forzinho aqui, só para a gente poder copiar para os outros dois, né? For. A gente vai fazer um for para o meu i saindo de 0, enquanto menor que n, beleza. Aí eu vou fazer o meu vetor do selection sort na posição de vai receber o meu vetor do Bubble Sort na posição de tranquilo? E a mesma coisa, ó. O vetor do Insertion Sort na posição de vai receber o meu vetor do Bubble Sort na posição de tranquilo aqui? Deu para entender o que a gente fez? A gente só está transferindo os dados. Então, eu perguntei quantos elementos eu vou querer, gerei os vetores, né? Ou seja, gerei não, aloquei espaço para os 3 vetores, e aí perguntei para o usuário, né? Se eu quero entrar com dados ou gerar. Se eu quiser entrar com dados, estou lendo aqui. Se eu quiser gerar, estou gerando aqui. Independente se eu digitei ou se eu gerei, eu estou repassando esses dados para os outros 2 vetores. E aí, depois aqui, se quiser deixar mostrar o vetor, beleza? Aí a gente vai tirar esse switch case aqui, que a gente fez para brincar na última aula, foi sugestão, acho que do Henrique. Do Henrique. Só para a gente poder visualizar e escolher qual deles. Mas agora a gente não vai querer escolher um. A gente vai querer executar os 3 ao mesmo tempo, né? Executar cada um deles e visualizar o contador de cada um deles. Então, aqui a gente vai tirar isso aqui. Está salvo lá no nosso Google Drive, lá no nosso Google Sala de Aula, então só pode usar lá depois. Então, vou apagar aqui. A gente não vai ter esse switch case aqui mais. Vamos apagar. Vou apagar. Vou deixar só a chamada só a chamada de cada um aqui, ó. Vamos apagar, vamos apagar. Vamos deixar só a chamada de cada um. Isso, deixamos só chamando. A gente está chamando os 3 algoritmos. Logicamente, pro Bubble Sort, eu vou passar o vetor do Bubble Sort. Pro Selection Sort, vou passar o vetor do Selection Sort. E pro ISort, vou passar o vetor do ISort. Então, aqui, ó, o que a gente está fazendo aqui, ó? Chamando os algoritmos de ordenação. Então, a gente está chamando nosso algoritmo de ordenação. Então, ele vai executar o Bubble Sort com o primeiro vetor, vai executar o Selection Sort com o segundo, vai executar o ISort com o terceiro. Cuidado com isso aqui. Porque às vezes você copia e cola e aí você não troca aqui e aí você não enxerga. Aqui também, ó. Então a gente já gerou do Bubble Sort. Então faço o Selection Sort receber do Bubble Sort e do ISort receber do Bubble Sort também. Às vezes você copia e cola aqui e não enxerga o que está acontecendo. Matheus, Oi? eu só não entendi por que a gente teve que criar 3 vetores, sendo que eles vão ser iguais. Eles vão ser iguais, mas se eu passar para o Bubble Sort ordenar, o coitado já fez o esforço todo. Aí depois, se eu passar para o Selection Sort, já está ordenado. Ele não vai ter esforço. Ah, verdade. É porque ele mexe direto no vetor, né? Não tem aquele. Isso, justamente. É a mesma coisa de falar, ó, eu vou dar um trabalho para cada um fazer, mas depois que você já fez, você Uhum. os outros 2 não tem graça mais, velho. Ah, tá. Beleza. Já está pronto o trabalho. Por isso a gente teve que criar 3, para cada um ter o seu e ter exatamente a mesma massa de dados. Por que a gente está copiando? Para ser justo, né? Já que é aleatório, tem que ser a mesma massa de dados. Aqui a gente está comentando mostra do nosso vetor, né? Aqui, se você fosse mostrar, você poderia mostrar o VB, porque é tudo igual, né? A gente ocultou porque a gente vai trabalhar com massa de dados grande, né? 100 mil, 50 mil, 100 mil elementos, e mostrar isso
vai ficar lá sujando a tela. Então, a gente aqui já pegou e já chamou os nossos algoritmos. O que a gente vai fazer agora? Depois que a gente já chamou os nossos algoritmos, só para poder entender melhor, vamos colocar um print antes de cada um e ver o resultado de cada um. Printf, executando o bubble sort. Então, a gente vai ver executando aqui o bubble sort. A gente vai deixar ele executar aqui e a gente vai dar um printf no final. Depois que ele executou, a gente vai colocar aqui, ó, comparações. Isso. 2 pontos, % D. Então, a gente vai ver aqui. Pode colocar % D. No caso lá, eu acho que LL. Depois a gente vê se 5% dele der erro, a gente muda. Se estourar o limite. Porque lá o do long, lá, se não estou enganado, tem CLL, alguma coisa assim. Tem outra forma de mostrar. Beleza, a gente vai mostrar comparações do bubble sort. /n. E a gente vai mostrar. A variável é a CD, tá vendo? Por que eu estou enxergando esse CD? Porque ele está lá dentro da biblioteca e ele está com variável global lá, então a gente consegue acessar. É a mesma coisa que você tem uma classe, você coloca um público lá, você acessa normal. Então a gente está acessando normal aqui. E aí depois, então a gente vai ver esse tempo, né? E aí depois na sequência, vamos quebrar aqui porque vai ter vários, né? Agora printf, executando, selection sort. N, aí deixa executar o selection sort, depois que executou o selection sort, a gente vai fazer a mesma coisa, só para agilizar a vida, Ctrl C, Ctrl V, comparações do selection sort. E a gente, ao invés de mostrar o CD, vai mostrar o CS. Da onde está vindo esse CS? É a variável global que a gente colocou lá dentro da nossa biblioteca, que está fazendo a contagem. Ok? Vamos dar uma quebrinha aqui. E vamos dar mais um printf, igualzinho que a gente fez, né? Só para ficar mais bonitinho. Executando. Insert. Qual que é legal aqui? A gente vai conseguir enxergar aquele T de N, ver o número constante para o bubble sort, para o selection sort tem que ser idêntico aqui, se não for, tem alguma coisa errada. E para o insertion sort vai ser diferente, que depende da massa de dados. Para o insertion sort, de maneira geral, vai ter que ser menor. Insertion sort, e agora a gente vai ver a quantidade de comparações dele aqui, do algoritmo. E o insertion sort, a gente vai ver o CI, que também é a variável que está lá. E depois a gente tem o nosso vetor ordenado. Por que tem essas chaves aqui? Espera aí, tem uma coisa errada que não está certo. Ah, tá, ele tá matando o main aqui, tá louco? Mas vamos ver se tem uma outra coisa aqui. Main. Porta aqui, beleza. Aparentemente está certo. Então, voltando aqui, ó. A gente está executando o bubble sort, só chama ele, né, que ele é void, e mostra a quantidade de comparações. Executando selection sort, só mostra ele, quantidade de comparações. Beleza? Mas a gente está medindo tempo? Por enquanto, não. Já já a gente vai medir. E aí a gente vai deixar executar. Beleza aqui? Entenderam o que a gente fez? Deu para acompanhar aqui? Pode executar? Olha, então vamos ver aqui se isso aqui funciona, né? Tirando os erros, deve funcionar. Opa, deu erro mesmo. Tem um print aqui, ó. Cadê print? Aqui na Bubble Sort coloquei print. Beleza. Quantidade de elementos, a gente nem está printando o vetor, né? Mas só para a gente poder entender aquela relação lá, lembra lá a relação da quantidade de elementos com o Bubble Sort e com o Selection Sort, que tem aquele T de N, né? Que é o N ao quadrado menos N dividido por 2. Então, se eu tiver um vetor aqui, se eu colocar um vetor de 6 elementos, por exemplo, então vai ser 6 vezes 6, 36, menos 6, 30, dividido por 2, 15. Então, vamos gerar aqui os dados, né, para não digitar. Olha lá, ó.
a gente não está printando o vetor. Né? Com 6 aqui a gente poderia ter deixado printar, mas quando a gente executa o bubble sort, ó, as comparações do bubble sort é 15. As comparações selection sort é 15. É igual. Lembra lá? Eles têm aquela mesma relação do T de N, que é o N ao quadrado menos N dividido por 2. Então, você colocar 6, 6 vezes 6, 36, menos 6, 30, dividido por 2, 15. Então, isso é constante. Lá no bubble sort que vocês melhoraram, logicamente, ele pode melhorar aí, né? E... Matheus, Oi? no Insert on Sort aqui no meu deu 10, Tá, depende da massa de dados. mas... Ah, é verdade, porque aqui ele gerou... Aham. Não. Ele Só só que os vai outros dois é igual. no insert on sort depende da massa de dados. Então, o aleatório teu é diferente do meu. Quer ver? Eu vou deixar o mostra. Eu vou abrir o mostra aqui, ó. Para a gente ver. Com N pequeno, a gente pode deixar printar. Com N grande, a gente fecha. Eita. Ah, bet não, é VB. Para a gente poder ver ordenado. Vai estar ordenado qualquer um, né? A gente olha qualquer um aqui. Então, voltando aqui, ó. Se eu colocar, eu gerei um vetor aleatório. Aí eu abri o mostra, ó. Então, vai estar diferente, ó. Tá vendo aqui, ó? 15, 15, agora deu 12. Então, o que é o caso médio? Lembra? No pior caso, o insert on sort ele vai ter 15 também. Mas, de maneira geral, ele vai ser melhor, ele vai ter um desempenho melhor. Só quando a gente pega aí o pior caso e o caso médio, vai ser n ao quadrado por 2. Não tem essa classe de n ao quadrado por 2. Por isso que ele se encaixa na mesma classe de complexidade, que é o O de n ao quadrado. Então, ó, ordena bonitinho. Então, se a gente colocar aqui, essa relação ela se mantém, ó. Então, se a gente colocar 10 elementos, olha lá, ó, no bubble sort, selection sort, 45. Por quê? 10 vezes 10, 100, menos 10, 90, dividido por 2, 45. Então, a quantidade de comparações, tanto do bubble sort quanto do selection sort, é constante, estão vendo? E ela é igual. Olha lá, ó, e agora já do insertion sort deu 38. E essa diferença, ela tende a aumentar e o esforço aqui do insertion sort vai ser cada vez menor. Por quê? Porque a gente vai ver que o selection sort ele tende a ser melhor que o bubble sort. Embora a quantidade de comparações seja maior, a quantidade de trocas do selection sort vai ser menor. Isso vai gerar assim, vai fazer com que ele seja mais rápido. E o insertion sort, que vamos aumentar aqui. Eu vou fechar os mostras aqui, né, para poder aumentar o N. Vamos colocar um N aí de 10 mil elementos. Eu mostro. A gente vai ver que a quantidade de comparações dos dois continua igual, e do insertion sort começa a se distanciar para uma melhor, né? Então, vamos colocar 10. 1, 2, 3, 10 mil elementos. Ó, executou. Olha aqui, ó, a quantidade de comparações, ó, olha que com 10 mil elementos, olha o tanto que aumenta aqui. Ó. Vamos ver aqui, ó. 900 mil, 49 milhões 995 mil comparações para o bubble sort e para o selection sort, para poder ordenar 10 mil elementos. Ao passo que o insertion sort, ele gastou basicamente metade, ó, 24 milhões 445. Logicamente, como eu falei para o Luiz agora há pouco, esse 24 aqui é para a minha massa de dados. O seu aí pode dar diferente. Mas, de maneira geral, tá vendo que o insertion sort, ele já vai fazer menos comparações. Então, o esforço dele é menor. Ah, então o selection sort e o bubble sort são iguais? Na quantidade de comparações, eles são. Porém, o bubble sort vai fazer mais trocas, ao passo que o selection sort você vai fazer uma por fase. Isso vai gerar um melhor desempenho. Pode ter caso muito específico, se o vetor for totalmente ordenado, aonde o selection sort ele ganha do insertion sort. Por quê? Porque se tiver totalmente invertido o vetor, a quantidade de comparações vai ser a mesma. Como o selection sort vai fazer uma troca por fase e o insertion sort vai ter que fazer muitos deslocamentos por fase, o selection sort pode ser melhor. Então depende do caso específico. Mas de maneira geral, o vetor que tem o melhor desempenho, o vetor não, o algoritmo que tem o melhor desempenho desses três é o insertion sort. Então, embora todos estejam na mesma classe de complexidade, que é O de n ao quadrado, o insertion sort tende a ter o melhor desempenho. Conseguiram enxergar isso aí? Para a gente poder medir tempo? Joia? Então, agora a gente vai medir tempo, que é a parte legal.
Então, a gente consegue ver aí em segundos, milésimos de segundo, quanto tempo que ele demora. Então, a gente vai incluir aí o time.h, porque a gente vai usar aí o clock, include, time.h, dá um include nele aí pra gente. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar as variáveis aí. Como a gente vai trabalhar com tempo, cadê? Aqui no nosso main, ó, a gente vai criar umas variáveis do tipo float, para poder pegar qual que é o minuto, segundo que a gente está começando e conseguir medir isso. Ou seja, a diferença entre o início e o fim. Então, a gente vai criar umas variáveis de início, de fim, e saber qual que é o tempo, né, que a gente gastou, que vai ser, o nosso tempo vai ser o quê? Eu vou pegar, é como se fosse um cronômetro, né? Eu marco lá, que hora que você começou, que hora que você terminou, quanto tempo você gastou? É o fim menos o início. Entendeu? A gente vai fazer isso aqui. Então, o que a gente fez? A gente incluiu a biblioteca time.h e criou essas variáveis aqui. Joia? Só que dentro da utilização aqui, dentro do código mesmo, não é na biblioteca. Então, vamos lá. Agora, aqui, ó, quando eu mandar executar o bubble sort, antes de executar, eu vou pegar em qual momento que ele está iniciando a execução. Então, o meu início aqui vai receber o clock do sistema. Clock. Então, aqui eu estou pegando em que momento ele está começando. É um cronômetro, literalmente, que a gente está utilizando aqui. Então, estou pegando aqui em que momento que ele está iniciando, vou colocar ele para executar e vou pegar com que a minha variável fim pegue o clock no final dele. Entenderam isso aqui? Então, a gente vai ter quanto tempo ele... A gente vai saber em que momento que ele iniciou, em que momento que ele terminou. Aí, agora, o que a gente vai fazer? O tempo que ele gastou vai ser o quê? Vai ser o fim menos o início. Então, vai ser o fim menos o início. Como esse fim menos o início, na hora que a gente fizer esse cálculo, ele vai dar o retorno para a gente em milissegundos. Para a gente saber em segundos, a gente vai dividir por 1000 aqui. Então, olha o tempo, quando eu faço o fim menos o início aqui. Então, eu olho em que momento que ele começou, executo, olho em momento que ele terminou, e aí quanto tempo eu gastei? É o meu fim menos o início. Como esse cálculo aqui ele vai me dar um valor em milissegundos, e para a gente enxergar melhor em segundos, a gente divide por 1000. Então, aqui a gente vai estar vendo as comparações, e além das comparações, agora a gente vai ver o tempo do bubble sort. E ao invés de ser %D, a gente é %F. Vamos mostrar duas casas decimais aí, e vamos mostrar a variável tempo. Beleza? E aí a gente tem que replicar isso aqui para os outros dois algoritmos também, né? E é exatamente isso que vocês vão ter que fazer. Então, é a gente copiar e colar. Porque a gente vai reutilizar as variáveis, né? Então, vamos pegar aqui o início. Antes de iniciar, a gente olha que hora que está começando. Porque a gente já faz o cálculo e já mostra o bubble sort. Depois vai executar o selection sort, usa o início e o fim e calcula o tempo. Depois que a gente calculou o tempo, a gente printa. Aí não vai ser do bubble sort, não vai ser do selection sort. As variáveis a gente está reutilizando aqui porque não tem problema nenhum, né? A gente vai sobrepor elas. E aí vamos fazer a mesma coisa aqui para o insertion sort, que aí a gente consegue enxergar de forma bem clara. Então, vou ver o início, vou ver em que momento que ele terminou, vou calcular o tempo aqui, fim menos o início, dividido por 1000, porque está em milissegundos, e vou printar o tempo aqui do insertion sort. Insertion sort. Aqui, esse algoritmo de ordenação, que a gente pode apagar esse comentário aqui. Ó. Então, eu vou só colocar um separadorzinho para a gente entender. Então, para todos os algoritmos aqui, o que a gente fez?
Então, na hora que a gente vai executar o bubble sort, a gente pega em que momento que eu estou iniciando, executo ele, pega o momento que eu estou terminando, calculo quanto tempo ele gastou, né? É a mesma coisa como eu falei do cronômetro, né? Se você começou a 7h45, terminou a 7h50, então vai ser 7h50 menos 7h45, mas como eu tenho aqui que ele dá o resultado em milissegundos, eu divido por 1000. Estou mostrando os contadores de comparação, essa variável está lá na biblioteca, e estou mostrando o tempo aqui, que é a minha variável que eu estou reutilizando. Deu para entender o que a gente fez aqui? Olha aqui, ó. Agora vamos executar para ver, né? Se a gente colocar aqui para poucos elementos, 10 elementos aqui, ó, nem dá graça, ó, tudo zero. Por quê? Porque é muito rápido. O negócio começa a ganhar graça quando a gente aumenta aí a quantidade de elementos. Então vamos colocar aqui, ó, 50.000 elementos. Geral, logicamente, ó, está executando o bubble sort, está pensando, ó. Coloquei 120 aqui, tá uns 20 segundos já. E demora. Depende da massa de dados, né? Agora, isso depende, logicamente, da máquina, né? Se eu colocar na minha máquina, vai dar um tempo, na tua vai dar outra, e aí depende muito. Aqui é o processador, né? É operações do processador. Você, Ronaldo, a gente até brincava na aula, lá. Tinha uma turma anterior lá que tinha um aluno que tinha um positivo dele. Ele brincava, ah, não, professor, se eu colocar 100.000 aqui, não sai notebook. Um positivo com 2 GB de RAM, um Celeron positivo, aí não ia. Olha lá, a gente consegue enxergar mais uma vez que a quantidade de comparações é exatamente a mesma, ó, tanto do bubble sort e do selection sort, mas olha o tempo do bubble sort, 13,67. Olha o tempo do selection sort, 4,14. E aí, se perguntar isso, por que então, se os dois têm a mesma quantidade de comparações, por que o selection sort foi mais rápido? Por causa do modo de ordenação dele. Acho que ele foi. Ele faz uma troca só, né? Isso, porque ele faz uma troca. Se a quantidade de comparações é exatamente igual, porque ele é mais rápido, porque ele só faz uma troca por fase. Então, conseguir olhar para um algoritmo e conseguir medir o tempo dele e conseguir enxergar o que está acontecendo, isso é importante. Ah, Luiz, estourou aí, né? Para 120, você estourou o tamanho da variável. Você colocou long long lá? Coloquei. Colocou, estourou, tá vendo? Quando dá negativo é que ele estourou. Aí, para poder mostrar, a gente teria que utilizar notação científica para poder mostrar. Tem como fazer também. E a gente consegue ver o quê? Quem que teve o melhor desempenho? Ó? O insertion sort. O insertion sort ele precisou de basicamente metade da quantidade de comparações. A gente já viu que o deslocamento é mais rápido do que fazer trocas. E olha aqui, ó, o selection sort precisou de 4,14, ao passo que o insertion sort 2,56. E essa diferença, ela não cresce de forma regular. Ela vai crescendo cada vez mais dependendo da massa de dados. Deixa eu colocar aqui para 100.000 elementos para ver se estoura igual o Luiz fez ali. 1, 2, 3. Dependendo da massa de dados que você pede, o Windows fecha o teu programa. Por quê? Porque você está tentando alocar grandes áreas de memória. E aí o SO fala, opa, o que esse programinha de terminal está querendo alocar esse mundo de espaço de memória? Contigo, né? Porque é tudo vetor. Então você quer pegar uma grande área de memória. E aí o Windows vai lá e nem deixa você executar. O Windows fecha a aplicação. Igual aqueles erros de memória mesmo. Ou seja, ele tenta alocar, o SO não te dá a fatia de memória que você está pedindo, porque é uma fatia muito grande para uma aplicação que ele não entende. Então, às vezes ele pensa que é um vírus. E ele fecha. Estou no bubble sort aqui, vamos ver quanto tempo que ele vai demorar. Vou deixar aqui, ok? Dá para quem não viu o código aqui para... eu terminou o bubble sort. O bubble sort meu deu 43 segundos aqui com 100.000 elementos. Ele não estourou o limite não, mas deu aqui na casa de 704 milhões de comparações para ordenar 100.000 elementos. Aí no Selection Sort ele está trabalhando ainda.
Pessoal, deu para entender o que a gente fez de maneira geral? É bem interessante essa parte que a gente consegue fazer uma análise. Esse tipo de estudo que a gente está fazendo, a gente passa a olhar para o algoritmo, é um estudo empírico. Então, quando você vê empírico, é algo que você consegue medir de forma exata, seja a quantidade exata de comparações ou seja o tempo. A maneira geral que a gente estuda algoritmos é através de um estudo analítico. Então, a gente faz um procedimento analítico para poder entender o comportamento do algoritmo de maneira geral, dado uma entrada, tendo em vista que essa entrada pode crescer muito, que ela tende ao infinito. E esse tipo de análise, quando a gente tem essa entrada pode crescer muito, a gente chama de análise assintótica, que é aquele O. Quando a gente olha aquele O, que é chamado de Big O Notation, ou notação do O lá, que é a complexidade assintótica, ela denota, de maneira geral, um comportamento analítico do algoritmo. Ou seja, não importa o processador, não importa. Ó, o Selection Sort meu travou aqui, ou minha máquina. Ah, minha máquina tinha travado, realmente. Acho que meu print tinha travado, tá vendo? Ele tá no Insertion Sort aqui já. Demorou 14 segundos, ó. O Bubble Sort 43 e o Selection Sort 14. Ó, tá faltando dar um enter. Meu terminal tinha travado, ó. 43, 14 e 8. E aqui ele estourou aqui a quantidade de comparações. Estranho ele não ter estourado os dois aqui. Ele deve ter dado algum erro no momento aqui da execução. Mas o que é importante a gente entender que cada algoritmo ele vai ter um comportamento, ele vai ter um esforço diferente para poder resolver um dado problema. E aí, o que vocês vão ter que fazer agora? Então, a partir do seu algoritmo que você vai desenvolver, estudar, entender como ele funciona de maneira geral, ou seja, conseguir explicar como ele funciona. Então, você tem que conseguir explicar como ele funciona, buscar citar qual que é a complexidade dele. Então, todos eles lá vão ser n log de n, só o counting sort lá, que vai ser O de n. Isso, se eu não estou enganado. O de n, não. Isso, O de n mesmo. E vão procurar um código funcional desses algoritmos para poder fazer essa comparação. Não se preocupem em contar a quantidade de comparações. Medir o tempo é fácil, então é só você chamar ele aqui, coloque antes e depois, e aí vocês vão ver. Ao passo aqui que o Bubble Sort, que demorou na casa de 40 segundos para ordenar 100 mil elementos, você tem algoritmos lá que vai gastar na casa de 0,1 segundos para fazer a mesma coisa com a mesma massa de dados. E aí a gente começa a refletir o quanto é importante você ter um algoritmo eficiente, o quanto isso faz diferença. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? A nossa aula assíncrona dessa semana a gente vai gravar amanhã às 6 horas. A gente grava normal na quinta-feira, né? Então, só essa semana a gente vai gravar ela amanhã às 6 horas. Eu já alterei lá na agenda. Então, quem puder, quiser participar, depois eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp também, lembrando todo mundo. Então, amanhã às 6 horas a gente vai ter a nossa aula assíncrona. A gente só vai dar uma repassada rapidinho nesse conteúdo e a gente vai começar a falar sobre busca de dados. Então, uma vez que a gente já tem os dados ordenados, a gente vai ver os métodos básicos que a gente tem de busca. Então, a gente vai ver as buscas e depois a gente volta vendo os métodos mais avançados de ordenação, para a gente não parar o conteúdo. Ok? Tranquilo? Pessoal, então, até amanhã. Qualquer coisa, qualquer dúvida, só postar. Aquele salve para todo mundo. Abraço. Boa noite. Boa noite.